Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Hoje eu quero falar para vocês a respeito de algo que o Senhor Jesus Cristo tem colocado no meu coração para trazer, visto que é um problema significativo da última geração, né? Nós temos visto pessoas de várias idades, inclusive, com essa dominação chamada preguiça. E eu vou mostrar para vocês uma ferramenta bíblica para que você vença de vez essa dominação espiritual. E talvez você esteja se perguntando, nossa, mas por que você está falando que é uma dominação espiritual? Eu também vou explicar aqui nesse vídeo com base bíblica. Amém? Primeiro eu quero ler para vocês Romanos capítulo 6, versículo 16, que diz assim: Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Muito bem. E aí você pode até dizer assim, mas não está falando o nome preguiça aqui. Não, é verdade, não está. Porque esse versículo serve para muitos tipos de dominação. Esse versículo está falando de reino espiritual. Esse versículo está falando de algo que vem para tentar dominar a nossa vida e que a gente está em obediência àquilo. No caso da preguiça, é muito fácil você perceber que ela é uma dominação. Por quê? Porque você vai facilmente obedecê-la. Vamos lá, vou explicar isso. Bom, qual é o sintoma de uma pessoa que tem preguiça? Os sintomas são: você não tem vontade de levantar da cama. Normalmente, você não tem ânimo para fazer coisas, mesmo coisas simples, elas se tornam muito maiores do que elas são. Sabe como, por exemplo, se você quer lavar uma louça e você chega diante da louça e você olha para ela, tem ali uma meia dúzia de pratos, mas você a enxerga como se fosse uma montanha. Ou você olha para o seu quarto, por exemplo, o seu quarto está bagunçado, desorganizado, sujo, e você sabe que ali você gastaria mais ou menos 1 hora limpando, organizando tudo aquilo. Mas para você essa 1 hora é muito tempo de trabalho. Só que você tem ânimo para fazer outras coisas. Você tem ânimo, por exemplo, para fazer coisas que você gosta que levam 2, 3, 4 horas de repente. Isso é uma característica, isso é um sintoma da preguiça. E aí, quando eu digo que nesse versículo está contido uma ferramenta para que você vença a preguiça, eu quero dizer que aqui o apóstolo Paulo nos deixou a seguinte dica: Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? O que significa isso? Significa que a dominação vem e coloca na sua mente aquilo que é para você fazer. Por exemplo, a preguiça vem na sua mente e coloca na sua mente que é para você ficar deitado. E você fica. Ah não, não levanta não. Ah não, ainda tá cedo. Ah não, depois você faz. Ah não. Não, vai demorar muito. Ah, não tem paciência para isso. É assim que essa dominação chamada preguiça trabalha na vida das pessoas. E se você obedecer, você está se fazendo servo dela. E aí, meus irmãos, mora o perigo. Por quê? Porque quando você obedece, quando você começa a obedecer, isso só vai crescer na sua vida. E vai trazer problemas para você, dos quais eu vou falar daqui a pouquinho. E agora eu tenho uma pergunta para fazer para você que você reflita a respeito desse assunto. É correto um cristão ter outra dominação na vida que não seja Cristo? E, além disso,
o Senhor Jesus Cristo disse que se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Será que se nós somos obedientes à preguiça, se somos servos da preguiça, nós somos verdadeiramente livres? Ou nós estamos precisando observar a palavra do Senhor Jesus Cristo e permanecer obedecendo ela para que a gente seja livre? Eu acho que é a segunda opção, né? E aí, esse versículo diz ainda assim: sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Meus irmãos, a preguiça, assim como todas as dominações espirituais, trazem caminhos de morte. Você quer ver? Por exemplo, uma esposa que é preguiçosa vai gerar briga dentro do seu lar com o seu esposo. E por conta dessas brigas frequentes, por conta de que ela não quer fazer o que precisa ser feito, então o marido vai chegar em casa, né, e vai acabar tendo discussão e tudo mais. Enfim, sem entrar no mérito de que o marido pode ou não ajudar a esposa, enfim, eu não quero falar sobre isso nesse vídeo. Já falei muito sobre isso há uns vídeos atrás. Mas o que eu quero dizer é que esse tipo de coisa geram outras situações, como, por exemplo, a briga entre o casal. É fato, irmãos. O marido, ele se sente cuidado pela esposa quando chega em casa e a casa está limpa, a roupa dele está lavada. O marido se sente cuidado, ele se sente querido, ele se sente amado. E o contrário também é verdadeiro. E aí, então, isso vai trazendo um peso de brigas e brigas constantes, e o casamento vai se desfazendo. E quando um casamento é desfeito, dois corações estão marcados, isso sem contar no coração dos filhos, né? E aí, essa marca que eu posso dizer que é profunda, é um caminho de morte, irmãos. O inimigo quer fazer isso dentro dos lares. Ele quer, de alguma maneira, destruir, porque o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou que o ladrão não veio senão a roubar, matar e destruir. Existem espíritos malignos que trabalham para a destruição dos lares, dos casamentos. Agora que eu falei da esposa, é claro que não é só o caso da esposa que tem preguiça, mas também dos filhos que têm preguiça, né? E da mesma maneira, irmãos, isso leva a caminho de morte. Por quê? Porque causa brigas dentro do lar, causa confusão, desavença. Hoje nós temos o problema, por exemplo, da internet, onde o jovem quer passar a maior parte do seu tempo nela, né? E isso, irmãos, causa o quê? A pessoa fica escrava da internet, fica com preguiça de fazer as coisas e causa também uma terceira coisa, que é uma irritação tremenda, uma irritabilidade, né? E a gente vê isso não só nos jovens, nos adolescentes, como também vemos isso nas crianças, né? Ou uma criança, por exemplo, o que é saudável para ela? Saudável para a criança é correr, brincar, pular, né? Usar da criatividade nas brincadeiras. Enquanto isso, irmãos, o celular, a internet tem roubado esse tempo precioso das crianças. Ao invés da criança usar a mente para ser criativa, usar o corpinho gastando energia, correndo, brincando, pulando no quintal, né? Brincando como nós brincávamos antigamente, ao invés disso, a criança fica o tempo todo deitada assistindo o celular. Isso é muito prejudicial, isso deixa as crianças irritadas. Então, isso não acontece só com as crianças, acontece com as crianças, com os adolescentes, com os jovens e com os adultos que passam muito tempo na internet. Isso também é uma dominação. E tudo isso leva à preguiça. E a preguiça leva a desavenças dentro de casa, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, né? Então, o que é uma pessoa irritadiça? Uma pessoa irritadiça é aquela pessoa que você não consegue nem conversar com ela, né? Que a pessoa está sempre com 5 pedras na mão. Eu costumo usar esse exemplo, né? Então, a gente precisa ver
o que é que tem dominado a nossa vida. E eu vou aqui ler mais um versículo para vocês. Esse versículo está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26, e diz assim: E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em quem a vontade deles estão presos. Irmãos, quando há uma dominação acima da vida da pessoa, essa dominação prende a vontade da pessoa. Então a pessoa quer se levantar, mas ela não consegue. Ela quer lavar a louça, mas ela não consegue. Ela quer deixar o quarto arrumado, mas ela não consegue. Isso acontece por quê, irmãos? Porque ela ficou presa num laço do inimigo. E aí ela precisa fazer um esforço de sobremaneira para poder vencer isso. E também, meus irmãos, uma chave poderosa para vencer isso é a oração. É você pedir a ajuda de Cristo para que você vença isso. Porque o que acontece, irmãos? Jesus disse na palavra dele que nós não podemos fazer nada sozinhos. Nós precisamos dele para fazer tudo. E é verdade. Porque assim, irmãos, nós como homens, como carnais, nós não temos mais poder do que os anjos caídos nessa situação, né? Assim diz o livro de Hebreus. Mas nós, quando estamos em Cristo Jesus, sim, nós temos mais poder do que os anjos por causa do nome de Cristo. Então, irmãos, de fato, tudo que nós podemos fazer, nós só podemos fazer quando estamos em Cristo. E aí, então, nós temos que orar para que essa vontade de ficar deitado, de não fazer nada, fique para trás. E a gente então consiga se esforçar para poder vencer esse mal. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é orar e pedir a Cristo ajuda. A segunda coisa é não obedecer aquilo que a dominação tem colocado na sua mente. Quando a dominação disser fique deitado, você se levanta. Quando a dominação disser não faça, você vai e faz. Em pouco tempo, exercendo essas duas coisas, você vai se encontrar livre dessa dominação chamada preguiça. A terceira coisa também que é necessário, você reparou que lá no primeiro versículo que eu li aqui para vocês esse vídeo, diz a respeito da obediência. Se nós desobedecemos à dominação, nós estamos em obediência a Cristo. Porque, por exemplo, vamos dizer assim, você é um filho e o seu pai e a sua mãe diz, arrume o seu quarto, e você vai e arruma o seu quarto, você está em obediência aos seus pais, em concordância, seus pais estão em concordância com Cristo, você está em concordância com Cristo, porque a Bíblia diz que quando nós obedecemos aos nossos pais, nós estamos obedecendo à autoridade de Deus. E, consequentemente, você está em desobediência àquela dominação. Isso significa o quê? Significa que você está servindo verdadeiramente a Cristo. Porque a obediência é servir a Cristo. Amém? Agora eu quero dizer uma outra coisa para vocês, que eu também citei antes no vídeo, aqui nessa pequena parte de resumo, que é com relação à internet. O quanto você puder, saia das redes sociais. O quanto você puder, não fique na internet gastando o seu tempo. Gaste o menor tempo que você puder na internet. Por quê? Porque isso vai fazer você ter mais tempo para as coisas que você precisa fazer. Isso vai fazer com que você tenha mais ânimo. E isso vai ajudar no seu relacionamento dentro de casa, seja com seu esposo, seja com seus pais, seja com seus filhos, não importa. Vai ajudar você no seu relacionamento, porque você vai se encontrar de uma maneira mais calma, mais tranquila para poder se relacionar com as pessoas. Além do que, você vai ter mais disposição de se relacionar com elas. Sabe, irmãos, passar muito tempo na internet também traz caminhos de morte. Por quê? Porque pessoas deixam de estudar por conta da internet. E aí acabam desanimando de estar fazendo um curso, uma faculdade, seja lá o que for, para poder ficar nas redes sociais, para poder ficar vendo vídeos, coisas inúteis, né? A outra questão, a internet atrapalha relacionamentos. Eu já vi, por exemplo, casamentos sendo desfeitos por conta de internet.
e assim sucessivamente. Então, há caminhos de morte também nessa dominação, tá certo? Então, irmãos, eu quero deixar essa mensagem para que você reflita. Se você necessitar, ouça essa mensagem outras vezes, tá certo? E que Deus possa abençoar o teu coração para que você receba essa mensagem com a sua fé, para que ela venha então ser como uma semente em terra fértil, tá bom? Que Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.